Oi, boa tarde. Nós somos a Rede Liberdade. Somos um espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de militantes e ativistas de esquerda. Hoje nós vamos receber o historiador e professor Fernando Horta, graduado em História, mestre e doutor em História das Relações Internacionais, para falar sobre o fascismo. Boa tarde, Fernando. Tudo bom, Renata? Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos ouvindo. Vamos falar um pouquinho dessa coisa complicada que é o que nós estamos experimentando no Brasil, né? Certo, eu vou começar te perguntando, eu vi uns textos seus falando que você ia lançar um curso para explicar essa questão, o que era fascismo e tal, porque você tinha percebido uma lacuna, uma distorção conceitual na definição de fascismo no Brasil. Aí eu começo te perguntando se você observou isso em 2018 ou se você notou movimentações nesse sentido, narrativas, antes da eleição do Bolsonaro. Olha, Renata, eu tenho defendido já há algum tempo, em alguns lugares onde me perguntam isso, que a gente já pode ver traços fascistas, ou pelo menos proto-fascistas no Brasil lá em 2013. Naqueles protestos de 2013, o que nós vamos ter ali é a confluência de, no mínimo, dois grandes movimentos. Um deles muito pequeno e um outro muito grande. O muito pequeno era efetivamente o pessoal do Passe Livre, que achou que estaria colocando o pessoal na rua. Esse pequeno movimento do Passe Livre foi como um estopim para o sequestro do movimento de 2013, que foi feito exatamente por essa direita, essa ainda não extrema-direita, mas uma direita liberal que sequestrou aquele movimento e foi impondo pautas deles. E ali, no meio daquele movimento, já estava bem colocada a questão por exemplo, da criminalização da política, né? Era exigido que as pessoas não fossem nos movimentos com bandeiras, com suas cores, com uma série de coisas, e aquilo ali já tinha uma coloração fascista, né? Porque toda vez que você parte para a ideia de que alguém tem que esconder os seus símbolos, eu acho que a câmera está desfocando muito, eu acho que é uma questão de luz. Um pouquinho. E toda vez que você faz esse tipo de movimento, né, de criminalizar os símbolos do outro, as cores do outro, as propostas do outro, de não aceitar, de estabelecer um recorte para a política, você põe um pé dentro dessa perspectiva fascista. Então, ali em 2013, a gente já via isso. A gente já via violência por questão política, né, a violência contra aquele que pensa diferente de mim, porque protesto violento contra coisas, contra prédios, contra carros, é muito normal, né? O ser humano ele atinge os símbolos que lhe oprimem. Então, quando alguém joga um tijolo numa vidraça de um prédio do governo, é um recado. Na realidade, não é uma violência contra alguém, mas contra o símbolo que está te oprimindo. Agora, em 2013 tinha violência contra determinados grupos políticos, quer dizer, aí você começa a perceber que a gente já está nesse discurso, com esse discurso proto-fascista. E ali de 2013 a 2016, o que nós tivemos foi uma tentativa desses círculos liberais que pagaram por esses movimentos, que financiaram esses movimentos, de fazer esses movimentos lhe valerem eleitoralmente. E rompe muito fortemente isso no dia em que Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves são corridos de um movimento da Paulista, que eles são obrigados a sair escoltados pela polícia. Naquele momento, ficou muito claro que eles tinham perdido qualquer tipo de controle sobre o movimento fascista que eles tinham ajudado a tirar do submundo do Brasil. Entende? Aí esses grupos de extrema direita começaram a ganhar força. E de 2016 a 2018, o que nós temos é a transformação da figura de Jair Bolsonaro, que em 2016 era um qualquer dentro do Congresso, que inclusive nem participava das grandes negociatas de corrupção, porque era entendido como uma figura limitada, sem qualquer tipo de inteligência. Se você chegasse para alguém em 2016 e dissesse, olha, em 2018 Jair Bolsonaro vai ser presidente, o Cunha, que hoje está preso, ia rir, o Aécio ia rir, o José Serra ia rir, porque nesses 2 anos o que ocorreu foi esse processo de virada muito grande para esses movimentos fascistas que nós estamos vendo hoje no Brasil de forma evidente e muito clara. E muita gente tem uma ideia equivocada de que o fascismo começou na Segunda Guerra Mundial. Eu queria te perguntar desde quando que se tem conhecimento dessa ideologia,
se há observância de práticas e de discursos fascistas antes, no século XX. O século XX a gente sabe por causa da Segunda Guerra, mas século XIX, século XVIII, quando que isso começou? O Partido Fascista Italiano, que é o primeiro partido que se chama fascista, evidente, criado por Mussolini, é criado em 1919, tá? Então, assim, em forma de partido, o fascismo começa em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial, portanto, que termina em 18, né? E aí esses recalcados da guerra, esses militares que voltam da guerra chateados, amargurados, muitas vezes combalidos pela questão da guerra, sem entender direito porque estavam batalhando, quando eles voltam para a Itália e eles encontram um governo que eles julgam que não lhes deu a devida atenção, eles passam, então, a formar grupos e utilizam a sua experiência de guerra na violência contra aquilo que eles achavam que estava errado, era o governo liberal e os partidos, especialmente os partidos de esquerda. Então surge 1919, ele vai de 1919 até 1945, esse é o período que nós damos para essa posição fascista. Agora, se nós começarmos a olhar as ideias fascistas, ou seja, essas coisas não surgem do nada, o Mussolini não acordou um belo dia e disse, agora eu sou fascista. Não. Essas ideias, ela tem uma estrutura, a gente pode mapear essa estrutura na história, né? E quando a gente mapeia essa estrutura na história, ela vai nos dar no finalzinho do século XIX, com uma série de pensadores, por exemplo, Georges Sorel. Então você vai ter lá uma confusão muito grande que se faz com o liberalismo, uma confusão muito grande que se faz com o próprio marxismo, e aí você vai ter pensadores que iniciam de um lado ou de outro, iniciam liberais ou iniciam marxistas, e aos poucos vão trazendo as suas ideias para dentro daquilo que futuramente a gente ia chamar de fascismo, né? Então, hoje os historiadores têm muito claro que as grandes ideias fascistas surgem no contexto da França, numa indignação da França com relação à Revolução. Olha só que interessante, com relação à Revolução Francesa, os resultados da Revolução Francesa. Os franceses entendem no século XIX que o resultado da Revolução Francesa não lhes foi familiar, não lhes foi benéfico, até porque o capitalismo ali já vinha crescendo, a industrialização, o empobrecimento das pessoas, a urbanização, e a partir dali eles começam então a gestar esse tipo de pensamento, um pensamento que combina uma base material de sobrevivência, porque vem efetivamente de classes baixas, né? Com um ódio contra tanto os ricos, tanto a grande classe, a burguesia mais organizada, quanto também com relação a marxistas e comunistas, porque é um pensamento que vai, de alguma maneira, sacralizar a propriedade privada. E aí, nessa confusão de ideias do final do século XIX para o início do século XX, é que surgem essas primeiras percepções que os historiadores ligam com relação ao fascismo. Isso com relação à Itália. Com relação à Alemanha, tem historiadores que voltam ao século XVIII no romantismo alemão. E aí vão traçar algumas histórias de determinados conceitos, como, por exemplo, a ideia de modernidade, como, por exemplo, a ideia, o sentimento bucólico alemão, né? Aquela ideia de, nós vamos voltar àquelas percepções que nós tínhamos na época dos germanos, do primeiro Reich, do segundo Reich. Então, alguns historiadores fazem essa ligação, de tal sorte que ideias semelhantes que vão ser utilizadas, semelhantes ou que vão ser utilizadas pelo fascismo já existem no século XIX, mas o movimento propriamente dito é só a partir de 1919, quando há a formação do Partido Fascista Italiano, exatamente pelo Benito Mussolini. Certo. Eu vou te pedir agora para conceituar fascismo. E você vai me pedir uma coisa que é uma briga tremenda. Deixa eu te colocar a par dessa situação. Olha só, toda vez que a gente tenta conceituar alguma coisa, a gente trabalha dentro de um modelo ideal, né? Então, se eu vou conceituar ser humano, eu vou dizer determinadas coisas sobre esse ser humano que não vão encaixar em todas as pessoas. Aliás, é possível que não se encaixe em nenhuma das pessoas. E que cada uma das pessoas vai ter algo diferente que não está naquele conceito. Então, o que nós fazemos é encontrar um mínimo de características que possam efetivamente me definir aquilo. Né? E esse mínimo de características que o fascismo precisa ter é muito controverso na história. É chamado de o problema do mínimo fascismo, em que cada historiador entende de uma determinada forma, constrói uma determinada narrativa a respeito. Existem alguns consensos, tá? Mas esses consensos não chegam a formar um conceito totalmente fechado.
Há pessoas que defendem, por exemplo, que o nazismo não é uma forma de fascismo, que é um outro tipo de autoritarismo completamente contrário. Há pessoas que defendem que o fascismo foi só o modelo italiano, que tudo que aconteceu no restante do mundo de inspiração fascista não pode ser chamado de fascismo. Tem gente que defende, por exemplo, que os governos de Portugal e Espanha, na realidade, foram fascistas. Tem outros que dizem que não foram fascistas. Então, há muita discussão nisso, mas o que a gente pode dizer é que o fascismo, primeiro, é um fenômeno extremamente complexo, ou seja, ele abrange a psicologia, a sociologia, a política e a história. Se a gente não entender esse fenômeno a partir de todos esses vieses, fica sempre faltando alguma coisa, tá? Em que há necessariamente a rejeição das ideias liberais e a rejeição das ideias marxistas de forma a estabelecer um sistema antidemocrático, quer dizer, limitando o processo de participação das pessoas a uma relação própria com uma liderança carismática. E, a partir daí, um autoritarismo derivado pela tomada das instituições, normalmente, todas as vezes, através da democracia. O fascismo nunca consegue dar golpes, se a gente for olhar, os golpes fascistas todos falharam, mas através da democracia eles chegam nas instituições, estabelecem no poder e, a partir daí, destroem a própria democracia. Então é um fenômeno complexo, ou seja, tem raízes psicológicas, sociológicas, antropológicas, históricas, com uma forte percepção antiliberal e antimarxista, da mesma forma, uma sacralização da guerra, da violência, como purificação da sociedade, né? E a tomada de poder e implantação de regimes autoritários excludentes, ou seja, cada vez menos gente vai sendo aceita como fascista. Isso que é interessante. O fascismo ele vai tirando as pessoas de dentro dele. Cada vez vai aumentando o número de inimigos, não sei se você está me entendendo. Começa com um grande grupo, todos eles colaborando e acreditando que estão lutando por um bem comum, e esse grande grupo vai diminuindo. Se a gente for olhar no Brasil, por exemplo, isso é evidente, né? Quando dá a eleição de Bolsonaro, nós temos ali Moro, Joyce, Alexandre Frota, o MBL, todo mundo junto naquela grande, né, caminhada que ia levar o país. Hoje, tu tem praticamente só o Bolsonaro, meia dúzia de militares ali, encalacrados nessa estrutura de governo, e todos os outros pularam fora. Esse é um processo recorrente no fascismo, ou seja, ele vai tirando gente de dentro. Por quê? Porque ele vai excluindo. O fascismo é um processo excludente, ele não entende o poder como uma forma compartilhada de exercício de determinados nichos de exercício de poder. Ele entende o poder como algo que é para ele, ponto final. Então, Bolsonaro vai se tornando cada vez mais autoritário, e quanto mais apoio e tempo lhe forem dando, mais esse autoritarismo vai ser colocado. Aliás, isso me preocupa muito, porque a gente vê o Rodrigo Maia tentando apaziguar as coisas, a gente vê um STF no Brasil que não quer de maneira nenhuma entrar em conchave, e aí cada vez que o Bolsonaro dá um passinho para trás, a mídia comemora. Ele está mais calmo. Ele não está mais calmo, ele está dando um passo para trás para dar 2 passos à frente. O projeto continua sendo a tomada efetiva de poder, destruição das instituições, destruição da democracia, e tudo que a gente viu na Itália, especificamente na Alemanha. Há algumas características específicas que alguns historiadores defendem, algumas pessoas defendem. Por exemplo, Michel Mann defende que para a constituição do fascismo é necessário ter o que ele chama de esse supramilitarismo, né? Essa sociedade civil que se militariza, a tomada dos meios de violência do Estado pelo cidadão comum. Né? A gente vê isso muito no Brasil. Agora, lembra aquele movimento que teve aqui em Brasília dos espartanos, esse monte de gente que agora veste roupa militar, coturno, calça verde oliva e sai cantando hino pelas ruas. Quer dizer, esse processo da população tomar o poder de violência do Estado, quer dizer, é o policial que se arvora o direito de matar qualquer um, e aí se dá o direito de ser juiz, advogado de defesa, advogado, né, promotor. Ele existe, ele funciona com todas essas situações. Isso é o fascismo. Alguns historiadores dizem, quando a sociedade entra nesse estado, que o cidadão comum se empodera do poder de violência, ali nós já estamos no fascismo. Tem outros que falam na Constituição de uma memória nacionalista, um passado nacionalista mítico, né, como nós tivemos na Itália, o Mussolini dizendo que o governo dele remontava as origens romanas lá da antiguidade, o nazismo reconstruindo a memória do primeiro e segundo Reich. No Brasil, a reconstrução da memória do período militar, alterando todo o sentido
sentido que nós conhecemos, né? Então, no período militar não teve tortura para eles, não teve violência, teve uma tentativa de golpe comunista que eles tiveram que abortar. Quer dizer, essa reconstrução do passado vai mais longe no Brasil ainda, com aquela mentira do mito da sociedade racial, né, da democracia racial no Brasil, onde as 3 raças vivem em comum, felizes. Então, negros, brancos e indígenas tiveram no Brasil um grande Éden, e até foi utilizado recentemente pelo vice-presidente Mourão para dizer que não existia racismo no Brasil. Isso é a construção de um passado mítico que é característica dessas percepções fascistas. Então, para cada historiador que você pegar, existe um rol de características que consolidam essa estrutura fascista. E na maioria das vezes você tem que analisar com muito cuidado para não usar o termo fascismo de forma, vamos dizer assim, de forma simplista, porque ele acaba perdendo a força. Né? Se a gente começa a chamar qualquer coisa de fascista, por exemplo, os governos autoritários do período militar brasileiro não foram fascistas. Né? O conservadorismo necessariamente não é fascista. Você pode ter autoritarismos de outra forma, de outra natureza, que não sejam autoritarismos fascistas. E se a gente coloca tudo no mesmo saco, perde o impacto da palavra. E esse foi o meu intuito de tentar desmistificar um pouco disso. Então, eu vi aproveitando esse gancho, eu vi um texto você diferenciando ditadura de fascismo, que muita gente confundia, achava que era a mesma coisa, que foi o que você explicou agora, né? Autoritarismo tem de diversas formas, entendeu, Renata? Nós temos autoritarismo na esquerda, nós temos autoritarismo no centro, nós temos inclusive, por incrível que pareça, regimes liberais autoritários, porque se enquadram dentro de um liberalismo econômico, como, por exemplo, você tem lá a estrutura chilena, mas acabam, na questão política, sendo extremamente autoritários. Né? Então, o autoritarismo usa de diversas formas. Agora, a especificidade do fascismo, eu acredito que seja essa promessa que a liderança fascista faz para com seus apoiadores da partilha do poder de violência do Estado. Quer dizer, o fascismo ele empodera as pessoas dizendo assim, a partir de agora você vai poder bater e matar aqueles que são contra a pátria, que são contra a nação. E aí cada cidadão que julgue quem é contra, quem é a favor, você vai começar a apanhar na rua porque você está usando uma determinada cor, porque você percebe, por exemplo, você dá liberdade para o cidadão para ele agir por cima do Estado, porque afinal de contas ele está lutando por um país supostamente melhor. Como se cada um pegasse uma estrelinha de xerife e botasse no peito, né? Isso, e é por isso que Bolsonaro tenta armar a população, porque essa população armada vai poder fazer isso de forma mais efetiva. E nós, desde a eleição dele, estamos vendo toda semana militantes de esquerda sendo assassinados, sendo agredidos na rua, mulheres com crianças na época que vestiam vermelhas foram agredidas na rua. Quer dizer, toda semana tem uma situação dessa, contra grupos de LGBT, por exemplo, contra pessoas que estão se organizando no campo, né, a tentativa que ele faz dioturnamente de criminalização do MST e outros grupos. Então, essa é uma característica do fascismo, esse processo de chamar o cidadão para dentro como se fosse parte integrante e divisor, portanto, do poder de violência do Estado. Agora você pode, meu filho, você pode bater nos outros porque está liberado. Tanto que o Bolsonaro não se coloca contra nenhum desses movimentos. Pode acontecer a coisa mais brutal, seja a favor, amigo dele, apoiador dele, ele consolida, vai dizer, não, vamos com calma, houve alguma coisa antes. Por quê? Porque o objetivo é insuflar essa violência na sociedade. Uma pergunta agora que vou fugir um tiquinho do assunto. Você acredita que agora, depois da eleição, o Rodrigo Maia vai se posicionar com essa quantidade de pedido de impeachment? Ou que ele vai continuar sentado e fingindo, assoviando, fingindo que nada está acontecendo? Ele não vai fazer nada, porque a percepção... a gente nem conhece a história do fascismo no início, né? Se você pega as votações na Alemanha, especialmente, a Alemanha dá para a gente ver isso muito fortemente, na Itália também dá, mas na Alemanha fica mais evidente. Se você pega as votações do início do século XX na Alemanha, desde 1919, você percebe o seguinte: no início você tinha uma disputa eleitoral muito acirrada entre os partidos de esquerda e os partidos liberais conservadores. Eles ficavam disputando ali, uma hora um tinha mais votos, outra hora o outro tinha mais votos, e assim a coisa ia indo. A partir do processo de crise, especialmente da crise de 29, mas também a crise do pós-guerra, ali nos anos 20, você vai ter a população toda empobrecendo muito. E quando essa população vai empobrecendo, o discurso da esquerda vai se tornando mais compreensível, inteligível, né?
E aí essa esquerda começa a colher frutos eleitorais desse discurso. E aí nós vemos a esquerda que começa a crescer e os conservadores passam a diminuir o número de votos. E você enxerga os partidos nazistas lá embaixo, com menos de 5%, 1%. Mas quando os conservadores, quando a elite e a classe média percebem que os conservadores não conseguem mais vencer eleitoralmente a esquerda, aí eles se divorciam da democracia e apoiam o fascismo. Então, é um movimento muito clássico que a gente percebe, que é o movimento de polarização política, né? Quando você pega um espectro político, você enxerga a maioria de votos sempre concentrada no centro, extrema-direita e extrema-esquerda, com poucos votos, né? Quando você está em época fascista, você verifica exatamente o contrário, quer dizer, partidos de extrema esquerda e extrema direita fortalecidos e o centro enfraquecido. Quer dizer, se você olhar para a estrutura brasileira hoje, você vai ver isso. Onde é que estão José Serra, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, que eram, gente, eu estou falando de 3 presidenciáveis há 5 anos atrás, figuras que se imaginava que estariam ali disputando com as figuras do PT para a presidência. Hoje não tem a votação. O Aécio, para se eleger deputado, foi um horror, assim, teve que usar todo o prestígio dele mais um pouco. José Serra, não sei mais nem onde está. O Geraldo Alckmin foi trabalhar de apresentador de TV. Então, é um pouco. As pessoas têm que compreender isso. E, nesse contexto, o Maia representa esse novo centro. O Democrata está tentando tomar esse espaço que antes era do PSDB. Nesse sentido, o Maia sabe que se ele atacar Bolsonaro, quem sai vitorioso desse processo é a esquerda. Enquanto a esquerda estiver forte, com figuras como Flávio Dino, Lula, Fernando Haddad, Manuela, né, o próprio Boulos, enquanto a esquerda estiver se mostrando forte, o fascismo é, para essas elites e para a classe média brasileira, uma defesa contra essa grande movimentação política de esquerda. Então eles não vão atacar o Bolsonaro. O que eles fazem é uma tentativa de domesticação, né? Então eles ameaçam o processo um filho dele, fazem aparecer na mídia um depoimento que lembra o Bolsonaro de que ele tem problemas, que ele tem um telhado de vidro, né? E aí o STF de vez em quando vai lá e ameaça chamar ele para depor, e aí você vai tentando literalmente domar esse bicho chamado fascismo. É o que eles estão fazendo com o Bolsonaro hoje. Eles não vão iniciar nenhum processo de impeachment, eles vão tentar levar até 2022 para ganhar do Bolsonaro no voto, tentando desidratar ele. Esse é o objetivo do Maia, que por sinal era o primeiro plano do PSDB com relação a Dilma. Eles queriam desidratar a Dilma e não fazer o golpe. O Maia vai tentar fazer isso com o Bolsonaro. Só que a história mostra que todos os que tentaram fazer isso com o fascismo perderam. Porque o fascismo não consegue a gente não consegue conter o fascismo por meios democráticos. A história só tem 2 casos na história em que houve contenção do fascismo e nenhum dos 2 houve por meio democrático. Ou foi por guerra ou foi por autoritarismo de Estado de alguma outra parte. Nossa, arrepiei da cabeça aos pés, gente. Eu queria te perguntar agora, eu vi um vídeo seu falando sobre as 5 características do fascismo, um vídeo bem didático. Eu sei que não vai dar para você dar uma aula, né, sobre o assunto de forma detalhada, até porque você já entrou no assunto pincelando, mas de uma forma sintetizada, o que você puder explicar aqui para o público da Rede Liberdade. Existem, a gente pode nominar 20, 30 características que os historiadores colocam como características do fascismo. Nesses vídeos eu peguei as que eu considero as 5 mais importantes, né? Então, a primeira delas é a criminalização da dissidência política, né? A criminalização da divergência política, e que acaba por si criminalizando a própria política, apesar de que o Mussolini se vangloriava e tomava para si a ideia de que ele era político, que o fascismo sempre foi político e tal, que tudo era política, mas hoje esse fascismo, especialmente esse neofascismo que emerge depois da Guerra Fria, ele tem essa coloração de antipolítica, ou seja, a criminalização de tudo o que é divergente de um determinado pensamento. A gente vai ver isso muito no Brasil exatamente a partir de 2013. Né? Todo político é corrupto, a política é um local de gente suja, que não serve para nada, que a gente só gasta dinheiro, que a gente só sustenta esse bando de sem vergonha. E a gente viu esse discurso se desenvolver, vamos dizer assim, pelos últimos 10 anos, mais ou menos. Né? O Brasil é o único país do mundo que a gente tem corruptores
aliás, a gente tem corruptos e não tem corruptores, né? Porque os políticos são julgados, presos, mas os empresários são inocentados, quer dizer, a criatura que faz a corrupção efetivamente, que compra o político, essa não acontece nada. É o único lugar do mundo que tem isso no Brasil. Como se fosse uma combustão espontânea, né? Exato, né? O político ele se corrompe a si mesmo, entendeu? É uma coisa impressionante isso no Brasil. Não, tem casos, os juristas estão mostrando isso, tem casos no Brasil que o mesmo juiz pune o político por corrupção e julga que o corruptor do político não há provas de que ele foi corruptor. Bom, mas se não há provas, é uma relação bilateral. Se não há provas para um, não há prova para o outro. Não, mas aí o político tem que ser punido. Então, isso ocorreu e os políticos brasileiros deixaram acontecer. Quer dizer, isso é uma falha tremenda do Congresso, de não fazer um trabalho pedagógico na sociedade, de qual é a função do Congresso, efetivamente, para que são os políticos, e os próprios políticos não usarem esse discurso que iniciou com o Marina e Aécio Neves, né? Esse discurso falso de a nova política. Não, a nova política, nós vamos criar a nova política. O resto é tudo velho, é tudo sujo, é tudo nojento. Quando eles deram início a esse discurso, eles destruíram o passado, eles destruíram o processo político brasileiro. E aí, claro, a ideia de renovação que eles trouxeram, bom, vocês também são da política, vai renovar com Jair Bolsonaro. A primeira característica é essa criminalização da política, que a gente vai ver isso. A segunda característica é esse corporativismo na sociedade, né? Ou seja, as pessoas, literalmente, porque vestem uma camisa do Brasil, que na realidade é uma camisa da seleção brasileira, né, da CBF, que é uma entidade privada, e para algumas pessoas usar a camiseta do Brasil se tornou símbolo do Brasil. Mas hoje no Brasil, usar verde e amarelo parece que libera as pessoas para agredir as outras, para matar as outras, né? Para tomar as decisões que deveriam ser de um policial, de um juiz ou de um procurador. Você toma ali na hora, prende uma criança de 15 anos, 14 anos num poste, enche ela de porrada porque supostamente ela roubou um celular. Você mata uma mãe. Você lembra daquele caso da mãe que foi espancada na frente dos filhos porque correu nas redes sociais uma notícia de que ela fazia rituais de sangue com crianças. E aí a foto era parecida com a foto dela, espancaram e mataram a mulher. Quer dizer, o que é isso? Teve um caso desse na Argentina também. Isso significa a sociedade tomando para si o poder exclusivo do Estado. E parece, essa é uma característica do fascismo, que não existe, por exemplo, nas ditaduras militares. Na ditadura militar tem tortura, tem autoritarismo, tem tudo isso, mas quem exerce a violência é o agente de Estado. É o militar, é o policial, é o espião que está ali infiltrado, mas é o agente de Estado. Não se entrega para a população o direito de fazer isso. Os militares eram muito ciosos disso. Já no fascismo, não. No fascismo, qualquer pessoa que veste verde e amarelo acha que está autorizado a lutar por isso que ela chama de Brasil e ela passa a agredir as pessoas pelo que bem entende. Olha, nas universidades, eu sei de casos de estudantes que apanharam de outros colegas estudantes porque supostamente estavam matando a aula. Porque esses colegas fascistas decidiram que matar a aula é o uso indiscriminado do dinheiro público e, portanto, eles têm, a partir daí, o direito de agredir e de sentar porrada no outro. E isso é chancelado pelo governo Bolsonaro, entende? Então, esse corporativismo é outra característica. Uma terceira característica é o chamado anticomunismo, ou seja, tudo o que remete a qualquer ideia de coletivização passa a ser criminalizado. Veja que no Brasil se chegou a criminalizar o uso de bicicleta. O uso de bicicleta passou a ser uma coisa de comunista. Ciclovia em São Paulo era coisa de comunista. Né? Outras coisas absurdas, por exemplo, veganismo é uma coisa de comunista. Quer dizer, as pessoas passaram... Se a gente for falar de coisa absurda aqui, que virou coisa de comunista... Bicicleta, teve uma menina num protesto, naquelas manifestações do MASP, que passou com uma bicicleta vermelha e tomou umas porradas lá também. E alguma pessoa com lampejo de sensatez defendeu e deixou ela sair. A cor da bicicleta era vermelha. E o problema é isso, a turba, né, a massa, quando assume esse papel de violência, ela não nem sempre as massas têm toda essa virtuosidade que a esquerda acha que tem. Muitas vezes elas são brutais, o fascismo mostra isso, né? Então esse anticomunismo, tudo que você quiser, e é muito interessante porque eles sempre usam a mesma imagem, né? Eles associam o comunismo com a pedofilia e com a corrupção. E aí você junta três coisas, porque ninguém vai discutir com relação à vilania, né, da pedofilia. Ninguém em sã consciência vai admitir qualquer coisa em relação a isso. E quando você liga essas três imagens,
parece que se torna um eixo correto, você dizer que as três são a mesma coisa e tem que se combater as três ao mesmo tempo. E isso é uma estratégia narrativa que eles fizeram muito no Brasil, desde antes de 2016. Né? Isso é muito clássico assim, de um processo de anticomunismo. Não começa no Brasil, tá? Se ataca as esquerdas na Alemanha e na Itália exatamente dizendo isso, exatamente dizendo que elas eram libertinas sexuais, e aí você entra a questão da criminalização do homossexualismo que vai acontecer na Itália, na Alemanha também, né? Uma das características do fascismo é essa ideologia do macho, né? A ideologia do homem como o grande detentor de todas as qualidades positivas da sociedade. Todos aqueles que não são homens, portanto, são desimportantes, para dizer o mínimo, se não criminosos. E a gente percebe isso claramente em toda a fala de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o exemplo clássico desse projeto. Né? Além dessas coisas, uma característica que não pode faltar, não é bem uma característica do fascismo, mas ela não pode faltar na hora desses movimentos se apresentarem para a sociedade, é uma crise distributiva. Né? O que eu chamo de crise distributiva? Bom, quando você tem, sei lá, 10 pães para 5 pessoas comerem, todo mundo fica feliz. Eu vou chamar a gente para dividir pão, a gente começa a discutir a coloração do pão, como é que ele poderia ficar menor. Bom, mas se eu deixar 5 pães para 5 pessoas comerem, já deu uma diminuída, todo mundo come o seu. Agora, se eu pegar 3 pães para 5 pessoas comerem, vai começar a surgir o discurso de que alguma pessoa não deveria comer pão. Por algum motivo qualquer. Você percebe? Porque ela é negra, porque ela não é brasileira, porque ela não pensa como a gente, porque ela não reza por Cristo. Você inventa qualquer tipo de motivo para alijar o outro do acesso àqueles recursos que num determinado momento se tornaram escassos. Né? Então o fascismo ele se coloca na sociedade normalmente depois de grandes crises econômicas. No caso do Brasil, a gente vai ver as crises de 2008 e 2010, né? A grande crise mundial de 2008, depois a crise do euro em 2010. As políticas dos governos progressistas seguraram um pouco o impacto dessa crise naquele momento, e esse impacto foi acontecer no final de 2014, 2015. E aí essa crise passa a ser administrada pela Dilma e insuflada efetivamente pela mídia, pelas elites, porque entendem que se houver a crise, as massas vão abandonar o governo do PT. E a partir dali, não sei se você lembra, ali em 2015, 2016, as manchetes dos jornais todas eram assim: apesar da crise, a Ford abre outra fábrica. Apesar da crise, o PIB de São Paulo aumentou tantos por cento. Por quê? Porque você cria essa crise narrativa o tempo todo, né? E isso é muito importante, porque dá às pessoas a sensação de que eu preciso lutar pelos recursos. E a primeira ferramenta de luta pelos recursos é o alijamento do outro. Então, o outro pobre que não quer trabalhar, o outro pobre que está dentro de algum programa assistencialista do governo, né, aquele indivíduo que não quer ser explorado, e tudo isso passa a se tornar motivo para eu lutar pelos recursos. No fundo, muita coisa do fascismo pode ser explicada por esse conflito distributivo, que é uma característica também que eu julgo extremamente importante. E a última que eu menciono nesse vídeo é o anti-intelectualismo, né? Existe, especialmente nesse neofascismo, nem tanto no fascismo original, no nazismo tinha, mas no fascismo original não era tanto, mas agora no neofascismo está evidente assim. Quer dizer, é uma discussão da verdade a tal ponto de que você passa a duvidar de qualquer tipo de especialista sobre determinado assunto. Então, olha só que interessante, no Brasil se chegou a discutir com o embaixador da Alemanha, porque o embaixador da Alemanha disse que o nazismo era de direita, e aí tinha blogueiro brasileiro mandando mensagem para o embaixador da Alemanha para ensinar o embaixador da Alemanha o que é o nazismo. Olha que ponto nós chegamos. Quando a NASA fez aquele estudo mostrando que o Pantanal estava sendo devastado em chão, teve gente que entrou na página da NASA dizendo assim, are you sure, NASA? Né? Em inglês pergunta assim, você tem certeza? Olha bem que isso aí vocês não sabem o que estão dizendo. Teve gente que tentou ensinar para o Papa o que era, por que realmente o Papa era um comunista e Cristo não era comunista. Ensinar para o Papa coisas sobre Cristo. As pessoas tentaram ensinar para o pessoal do Dire Straits as letras e as músicas do Dire Straits, as letras e as músicas do Rolling Stones, que não eram efetivas, do Led Zeppelin, que não eram letras de esquerda, questionadoras. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? Nós estamos discutindo no meio de uma pandemia
a opinião de cientistas, de biólogos, de médicos, de geneticistas, simplesmente porque algum blogueiro débil mental disse que a máscara causa problemas, que disse que a vacina não funciona. Quer dizer, para você alterar o sentido de realidade para a massa, para você poder explicar, por exemplo, que democracia não é bom, que o governo do PT roubou aquele absurdo, né, que foi o pior governo do mundo, que aquele tempo não foi. Para você alterar esse sentido, você tem que romper com os padrões de normalidade empírica que nós temos. O que é a normalidade empírica? Nós dois estamos conversando, Renato, e eu vou te dizer, olha, o nome Renata Abdala nessa tela, ele é vermelho. E você vai olhar e vai dizer, não, é vermelho. Podemos até destorar do tom de vermelho que é. Eu posso achar que é um vermelho mais forte, o outro vai ser mais fraco, mas nós temos um mínimo empírico que nós vamos concordar. O fascismo, ele destrói esse mínimo empírico. Ele destrói qualquer capacidade de entabular uma conversa racional com as pessoas. As pessoas passam a entrar em teorias de conspiração, em paranoias enlouquecidas, de que tudo passa a conspirar contra elas e elas não podem, portanto, acreditar em nada. E sem esse norte empírico, sem essa percepção do que é verdade e o que não é, a sociedade entra numa espiral de enlouquecimento. E aí sobra o processo de violência. Então esse anti-intelectualismo é característico das estruturas fascistas, né? E aí leva a essa percepção de seguir o líder, né? Então eu desconsidero todos os outros discursos, os discursos dos cientistas, dos políticos, da ONU, da Organização Mundial da Saúde, das universidades, e eu passo a ouvir Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro e seus gurus passam a ser, então, as pessoas que falam por todos, porque as pessoas se apegam nessa ideia de verdade. Isso é muito perigoso, e essa era a quinta característica que eu coloco lá nos vídeos. Renata, a gente podia falar o resto da tarde sobre isso, eu só tirei 5 características dali, tá? Não, e essas características também tá tão presente, tão gritante, que dava para ainda aprofundar mais, mas a gente tem que seguir com outros assuntos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você explica essa ascensão do fascismo na sociedade brasileira? Quais as características específicas aqui do Brasil que você enxerga para essa ideologia frutificar, essa arrogância de achar que sabe mais que um infectologista, por exemplo, sobre Covid, enfim. O que você enxerga aqui na sociedade? Quando a gente começa a estudar o fascismo, um dos primeiros textos importantes para ler a respeito do fascismo é um artigo que o Antônio Gramsci escreve na Itália, no jornal dele, chamado Força Elemental. Em italiano é Forze Elementari, né? Ele escreve ali um dos primeiros, não é o primeiro artigo dele sobre o fascismo, mas é um dos mais importantes que ele escreve. Ele vai definir ali o fascismo como uma força que brota dentro da sociedade, daí o título Força Elemental. E se você pega esse artigo e você lê a descrição que ele faz da sociedade italiana, ela impressiona pela proximidade com a sociedade brasileira. Então o Gramsci vai dizer assim: o fascismo surge numa sociedade em que nós agredimos, batemos nas crianças com o intuito de ensiná-las. Surge numa sociedade em que os donos de terra acham que podem colocar máscaras nos colhedores de uva para evitar que os colhedores de uva comam a uva. Surge numa sociedade onde os trabalhadores são presos durante a noite no galpão onde dormem para não encontrarem-se e discutirem formas melhores para melhorar a sua vida. E ele começa a dar uma série de descrições da sociedade italiana, mostrando o quanto a sociedade italiana naquela época era violenta, era patriarcal, e aristocraticamente organizada, hierarquicamente estabelecida, e tudo isso com um lastro que se dizia que era cultural. Quando você olha isso e vai olhar para o Brasil tem todas aquelas características. Então, quando as pessoas me perguntam assim, como é que o fascismo tão fortemente entrou no Brasil? Ele não entrou no Brasil. Ele sempre esteve lá. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Gente, quem apoia Jair Bolsonaro hoje, depois de 2 anos, apoia porque concorda efetivamente com tudo que ele defende e representa. Já não se pode mais dizer, como se disse lá no início da eleição dele, apesar de eu não concordar, muitas pessoas diziam, não, ele está enganando a população. Hoje em dia não existe mais nenhum tipo de engano. Hoje em dia, os valores que Jair Bolsonaro defende são exatamente os valores que os apoiadores dele defendem. Quer dizer, o que antes não se podia dizer, Renata, porque era feio, né? Você não podia amarrar uma criança de 10 anos, 12 anos num poste e encher ela de porrada porque ela roubou um celular.
você tinha a obrigação de, claro, retomar o celular, levar ela na polícia, né? A gente ia ter que cuidar da pedagogia dessa criança para ela crescer. Hoje em dia não, hoje em dia você bate, você espanca. Hoje em dia juiz acha que pode resolver problema de sociedade através de decisão jurídica. Então tem juiz justificando a prisão de fulano porque nós temos que dar um sentido pedagógico para a sociedade. Perceba, as pessoas passaram a partir daí a fazer valer aquilo que elas sentem por dentro. Quer dizer, a sociedade brasileira é profundamente racista, profundamente machista, profundamente hierarquizada, abomina qualquer tipo de organização coletiva que venha a empoderar os mais de baixo, porque nós vivemos de um sistema escravista. Veja, nós empurramos as populações para fora da cidade, são chamadas no Brasil de favelas. Existem espaços geográficos na cidade que é interdito ao negro, é interdito ao pobre. Lembra quando isso começa? Tu lembra dos rolezinhos, daquele problemão que deu com os jovens negros indo aos shoppings caros de São Paulo e sendo afugentados de lá, porque são espaços que a elite não permite a entrada dos outros. E os governos progressistas, eles transpuseram esses espaços. Os governos do PT não apenas deixaram os jovens negros poderem ir aos shoppings, porque afinal de contas tinham mais dinheiro, podiam pagar sua passagem, nem que não comprassem nada, mas podiam ir lá e tomar um refrigerante, porque a vida tinha melhorado, como também justificava a entrada nas universidades, justificava os programas sociais nesse sentido, né? Consolidava os direitos dos indígenas, consolidava os direitos dos quilombolas. E a sociedade brasileira se viu, os conservadores brasileiros foram profundamente atacados por isso tudo. E aí o fascismo é uma resposta, mas é uma resposta que sempre esteve lá, Renato. Ele não surge do nada. Então por isso que eu digo que Jair Bolsonaro não é o problema. Jair Bolsonaro é o símbolo que demonstra o nosso problema. Mas se você tirar ele, vai aparecer outro. Porque o grande problema é que a nossa sociedade não trabalhou pedagogicamente valores civilizatórios. A igualdade não é um valor para nós. A humanidade não é um valor para nós. Veja, no final dos anos 90, se você falasse contra os direitos humanos, era um horror. Porque era um valor essencial. Hoje, as pessoas chamam de direitos desumanos, direitos dos subhumanos, direitos de chocar. Direitos humanos para humanos, direitos, né? Essa coisa idiota. Hoje em dia nós temos esse conceito imbecil chamado bandidolatria, né, que a gente tinha mencionado antes aqui, quer dizer, um juiz garantista que vai lá e julga a favor com a Constituição e com a lei, ele se torna defensor de bandido na cabeça dessas figuras. Porque essas figuras, elas já julgaram, já puniram e querem botar esse cara encarcerado. E nós temos muitos juízes e promotores que são assim, e criam esses termos absurdos que só demonstram a ignorância deles, né? E isso tudo vem da sociedade, Renata. Não é Jair Bolsonaro não botou nada disso. Jair Bolsonaro simplesmente foi a válvula de escape de todo esse sentimento. E nós da esquerda, nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos, é saber se nós queremos compor com essa gente. Porque eu já vi muita gente dizendo assim, não, para a gente retomar o poder, nós vamos ter que conversar com essas pessoas, convencer. Eu me pergunto, Renato, se eu quero conversar com algum apoiador de Bolsonaro, porque eu me sinto feliz de não ter absolutamente nada semelhante com a postura deles. Nada. Se eles disserem A, eu vou dizer B. Porque assim, eu me sinto bem em não ter absolutamente nenhuma semelhança com alguém que defende as ideias de Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, os políticos estão sendo muito pressionados porque eles é que vão ter que engolir esse sapo. Eles é que vão ter que sentar e tentar negociar com essa gente. Eu só vou jogar pedra. Para mim, essa gente não... Esse é um problema. Como é que nós vamos olhar para os 57 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro depois que ele sair? Não, já não dá para olhar para eles agora. Eu acho essas pessoas com gravíssimo desvio de caráter. Isso está rachando famílias inteiras, porque o pai votou, você racha com a família, racha com o primo, racha com o tio, e as pessoas me perguntam, a política está destruindo a família. Não, não é a política, são os padrões civilizatórios que destroem essa família. Desculpa, eu tenho padrões civilizatórios diferentes do seu. Eu acho que pessoas não podem ser agredidas na rua. Eu acho que tem que se exercer o direito de defesa, tem que haver um livre processo, um juiz que seja idôneo, isento. Eu acho que corrupção tem dois lados, tem que se punir o empresário, tem que se punir o agente público. Eu acho que não pode destruir o país para tentar punir a corrupção. Eu sou diferente de vocês, né? E essa diferença impede que a gente converse hoje. Então, quando as pessoas me perguntam como é que o fascismo se alastra no Brasil, porque ele sempre esteve lá. Só que antes, nos governos progressistas, mesmo nos governos do Fernando Henrique Cardoso, do Itamar Franco, eram governos que cultuavam, que mantinham um mínimo de padrão civilizatório. E o governo de Jair Bolsonaro não. Então o que Jair Bolsonaro faz? Dá vazão a essas ideias que são a parte mais podre da nossa sociedade, mas que sempre estiveram lá.
O Fernando, como é que você enxerga que a gente possa conter o fascismo? Porque você falou que a gente está domesticando o Bolsonaro, a imprensa está domesticando, e eu fiquei bem triste ouvindo isso. Você tem esperança da gente se livrar sem uma guerra, sem com as instituições brasileiras tão desacreditadas de uma forma pacífica? Ou você acredita que a gente ainda pode afundar mais, que ainda tem espaço para a gente afundar mais? Olha, Renata, eu vou te assustar um pouquinho mais. Vamos lá. Como é que a experiência histórica venceu o fascismo? Através da Segunda Guerra. A Segunda Guerra é a união dos povos, sejam eles de direita ou de esquerda. A União Soviética e Estados Unidos se tornaram aliados, junto com a Inglaterra e França, para conter a ameaça nazista. Quer dizer, precisou uma guerra para segurar os caras. Eles tiveram que ser vencidos na base da morte, se matou os caras. Se chegou na Conferência de Casablanca e disse que não se faria paz com os nazistas sob hipótese alguma. A guerra ia até a rendição total. Essa foi a forma. Bom, mas só se vence fascista assim? Não, tem 2 outros países que conseguiram segurar o fascismo. Na Inglaterra, você conseguiu segurar, e no Brasil, Getúlio Vargas conseguiu segurar. Mas de que forma? Através do autoritarismo de Estado. Quer dizer, o Estado declarou as ideias fascistas ilegais, perseguiu, puniu os caras, prendeu, entende? E a partir daí reeducou a sociedade de marcos civilizatórios. Mas isso antes do fascismo tomar os poderes de Estado. Não há exemplo de fascismo empoderado que toma as instituições e que depois seja domado pelas próprias instituições. Até porque, vamos lembrar, Renata, para ter Jair Bolsonaro precisou ter Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Precisou ter 10, 12 promotores ali em Curitiba, que todos eles eram fascistoides. Das mulheres aos homens ali, todos eram fascistoides, todos com ideias autoritárias, todos se achando paladinos da justiça, todos rompendo com a lei, passando por cima para fazer valer as suas vontades e as suas visões políticas imediatas, todos usando as instituições, a Constituição e o direito para favorecer os seus interesses pessoais e pior, sendo apoiados pelo TRF4, por aqueles ministros absurdos que votaram o processo do Lula leram mais de 20 mil páginas por dia para dar o voto. As pessoas não tinham nem vergonha, se perdeu a vergonha no Brasil de botar uma pessoa que não se tinha provas na cadeia, uma pessoa do tamanho do Lula. Mas eu tô falando do Lula, mas tem vários presos da Lava Jato que se mostraram inocentes e estão lá. Tem várias pessoas hoje que se mostraram inocentes e ainda estão lá nas nossas cadeias. As pessoas perderam completamente a vergonha de fazer isso. Juiz no Brasil hoje se acha Deus, tem certeza absoluta. Policial acha que pode matar a esposa, o vizinho, o colega. O número de casos de policiais matando gente estourou no Brasil. 1/3 das mortes hoje no Rio de Janeiro, se não me engano é do Rio de Janeiro ou é de São Paulo, mas 1/3 das mortes é feitas por policiais. Quer dizer, imagina você ter um corpo de bombeiros que toca fogo em 1/3 das casas. Né? Ele está ali para apagar o fogo, mas 1/3 das casas é ele que toca fogo. Nós vamos dizer que esse é um corpo de bombeiros efetivo? Bom, pelo amor de Deus. Imagina uma companhia aérea que 1/3 dos seus pilotos não consegue pousar o avião explode. Você vai andar nessa companhia aérea? Não. É isso que é o Brasil hoje. Nós temos 1/3 das mortes no Brasil feitas por policiais. E esse processo desencadeou depois de Jair Bolsonaro, porque há essa liberalização, há essa ideia de que agora todo mundo pode, eu posso bater, posso matar, posso fazer o que eu bem entender. Bom, como conter isso? Difícil. Difícil porque as instituições brasileiras já estão fascistóides. Se você olhar o judiciário brasileiro, você não encontra nada mais próximo de uma estrutura fascista do que o judiciário brasileiro. Branco, aristocraticamente organizado, quase sempre são famílias, o pai é desembargador, o filho vira juiz, o primo é promotor de justiça, a esposa vira ministra no tribunal por indicação dele, essas estruturas vão se reproduzindo, vai se continuando esses processos hierárquicos de chamar de Vossa Excelência, doutor, para mostrar bem a diferença, eles vão se dando aumentos e se colocando em locais economicamente completamente distintos da sociedade. Tem juízes hoje que não sabem o que é povo, fecha a janela do carro com ar-condicionado, vidro fumê, vai até em casa correndo, entra no seu condomínio fechado, não enxerga ninguém, volta do outro dia para julgar as pessoas porque roubaram manteiga, roubaram pão para comer. Essas pessoas não vivem mais no nosso meio, esse grupo se hierarquizou, e aí esse grupo de repente tem ganas de indignação moral e acha que tem que conter a
corrupção no Brasil na base da caneta da decisão judicial, e as instituições vão se tornando fascistas. Quer dizer, o Deleuze e o Guattari, eles têm um conceito chamado microfascismo, onde eles vão dizer assim, o fascismo, quando ele aparece assim grandão, né, com um presidente, um líder que tomou, ele é porque ele já se alastrou na sociedade. Porque o fascismo começa, segundo o Deleuze e Guattari, no avançar dos micropoderes. É aquele policial que dá uma porrada na cara de um jovem na saída de um baile funk, simplesmente porque ele quis. É o policial que espanca uma mulher algemada dentro da delegacia, como nós vimos agora, há 2 dias atrás. Por que isso? Porque ele quis e porque ele sabe que nada vai acontecer com ele. Então, há esses microavanços dessas liberdades em todos os espaços. É o promotor que acha que pode esquecer a lei para prender alguém. É o juiz que não precisa de prova nenhuma e decide porque ele é juiz. É uma ministra do Supremo que diz que não tem provas, mas vai condenar porque a literatura jurídica permite. Quer dizer, esses microavançares das suas liberdades, eles não são contidos e eles vão se avolumando no tecido social, e esse microfascismo, de repente, aparece, surge essa liderança que simplesmente capitaliza todo esse processo, entendeu? Então, Jair Bolsonaro não é o problema. O problema hoje é essa estrutura fascistizante que nós temos no Brasil. Veja, a gente não trabalhou nem a nossa memória pública, Renato. A gente não conseguiu explicar o que aconteceu em 64 ainda. Todos os países restantes da América Latina puniram os seus torturadores, os seus golpistas. No Brasil, nós endeusamos os caras. Nós vamos dentro do Congresso, quer dizer, quando Jair Bolsonaro, dentro do Congresso, deu um voto em nome de Brilhante Ustra e não saiu dali preso, o Congresso deixou de ser uma estrutura democrática. Passou a ser parte da estrutura autoritária e fascista que nós vivemos. Quando você tem uma policial militar que mata um assaltante na frente de uma escola, a tiros, ou seja, botando em risco toda a população à sua volta, e a partir daí ela é eleita simplesmente porque bota esse vídeo na propaganda política dela, você vê que a sociedade está doente. Nós estamos com uma sociedade doente, uma sociedade completamente sem parâmetros. Falhamos enquanto sociedade, falhamos pedagogicamente nisso. Nós não demos um norte, um padrão civilizatório, não ensinamos para as pessoas que isso, por exemplo, tortura, não se aceita a tortura sob qualquer tipo de decisão, sob qualquer tipo de argumento. Ah, mas ele é de esquerda, mas ele ia tentar a revolução, não interessa o que ele ia fazer. Ah, mas ele é pedófilo. Não interessa se ele é pedófilo. Se ele é pedófilo e é o mal encarnado, deixa o mal encarnado nele. Se eu torturo ele, eu me torno igual, ou talvez pior. E nós não ensinamos isso para a nossa população. E essa população hoje julga que Jair Bolsonaro tem valores corretos. Julga que esse monte de militar que de repente se tornou capitão não sei do que, delegado não sei do que são hoje deputados federais, que na realidade a política é o apagamento do outro. É isso que está acontecendo. Veja, no voto que deram a Jair Bolsonaro, aquele voto não simboliza a vitalidade da democracia, mas simboliza um tiro que você dá no outro para calar ele. Todo mundo que vota em Jair Bolsonaro vota para calar o outro, para botar o outro no chão e ele não possa falar pelos próximos 4 anos. E isso é o processo autoritário que a sociedade brasileira parece que gosta. Então, assim, as perspectivas de que a gente venha a vencer isso a curto prazo, eu acho muito pequeno. Eu acho que nós temos que nos preparar para 10 anos de luta pedagógica aqui para tentar ensinar à sociedade os padrões básicos de convivência em grupo, de organização social, de Estado e tal. São 10 anos, você está super otimista. Eu até curti essa previsão de 10 anos aí. Eu acho que eu nem preciso perguntar, mas eu vou entrar. Você considera, então, o lawfare um instrumento? Sim, claro, o lawfare se enquadra nesse processo do avançar sobre os micropoderes, entende? Ele começa ali, pequenininho, é um promotor que acha que pode simplesmente não seguir a lei. E todos os que estão acima deles que justificam isso. Nós tivemos, por exemplo, na Lava Jato, uma decisão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal Brasileiro, TRF4, dizendo que a Lava Jato era um processo de exceção. Qualquer um que tenha qualquer formação em direito sabe que a palavra exceção no direito é abominada. No direito nada pode ser exceção, tudo tem que ser impessoal, tudo tem que ser aberto, tudo tem que ser transparente. O convencimento tem que ser social. Não é só o juiz que tem que se convencer da culpa, mas ele tem que se convencer de tal sorte que ele tem que saber que se ele mostrar aquilo para 9 entre 10 pessoas da sociedade, 9 vão concordar com ele. Vão dizer, não, o senhor tem razão.
Mas hoje em dia o que você tem é a utilização dos poderes institucionais como forma de opressão e de calar o outro. Então, um delegado acha que pode ameaçar um vizinho, um PM acha que pode bater em alguém numa festa e matar porque ele está armado. E já teve aí policial militar e policial civil se dando tiro, porque um idiota achou que estava fazendo isso em cima de um cidadão comum e encontrou um outro policial que estava a fim de devolver. E aí você tem morte lá dentro. Você entende? Nós estamos vendo esse avançar sobre os processos institucionais. E o lawfare é mais uma dessas ferramentas, com um nome bonitinho, que se inventou agora no século XX, mas que já existia lá atrás. O que são os processos de Moscou na União Soviética? O que são as purgas que se faz na Alemanha fascista e na Alemanha nazista e na Itália fascista, se não o uso dos chamados tribunais do povo para punir os seus opositores políticos? Isso acontece há muito tempo, agora que a gente dá o nome de lawfare. É parte, sim, dessa fascistização. E você considera o fascismo, então, mais grave do que a ditadura, por ter essa penetração muito mais populista na sociedade? Isso é uma coisa que impressiona, né? Porque as ditaduras elas trabalham num nível de tomada das instituições em que há um processo de resistência muito forte. Você pode pegar o período militar brasileiro, mesmo no período militar brasileiro, você tem militares que são contra o golpe, militares que são contra o período militar, militares que foram presos e torturados pelos outros militares, com as esposas e os filhos torturados por conta disso. Você tem juízes durante o período militar que davam decisões judiciais contra o regime. Sabe? Julgavam qualquer coisa e colocavam lá um parágrafo contra. Você tem delegados, você tem padres que passam a exercer esse movimento social de oposição, essa resistência institucional, porque percebem efetivamente que aquilo está errado. O fascismo, ele opera num nível de transformação dos interesses e das instituições sociais que gera ou o silêncio daqueles que são agredidos ou o apoio daqueles que se julgam em condições de partilhar dessa estrutura de poder. E aí ela consolida, ela plasma uma estrutura de poder tão mais profunda e mais acachapante que eu te diria que, se eu tivesse que escolher, eu preferia o regime militar de 64 do que o que nós estamos prestes a vivenciar aqui com Jair Bolsonaro. É forte, né? Mas é a triste realidade. E você enxerga a diferença, algumas diferenças do fascismo dos séculos passados para o fascismo do século XXI, especialmente no tocante ao fascismo brasileiro? Sim, nós temos muita coisa. Um deles, eu comentei aqui, né? O Mussolini, ele se vangloriava de ler muito, de ser uma pessoa estudada, ele falava muito bem, ele lia vários filósofos, ele se vangloriava da ciência. A Alemanha nazista vai utilizar a ciência durante a guerra, né? Vai investir em ciência. Então havia a ideia de que o fascismo era efetivamente um nível acima da democracia, mas um nível racional de governo acima da democracia. O fascismo do século XXI é um fascismo depois da Segunda Guerra, depois da Guerra Fria. E depois da Guerra Fria, você tem essa construção do anti-intelectualismo. Então todos aqueles que detêm algum tipo de poder, alguma capacidade, algum tipo de conhecimento, alguma capacidade crítica, passam a ser inimigos, né? E aí, essa é uma das imensas diferenças, né? O Mussolini se vangloriava de ler, de conhecer, de falar bem. O Jair Bolsonaro, eu tenho a impressão que não consegue falar 3 palavras encadeadas sem uma tremenda bobagem ou um enorme erro, né? Então, assim, essa é uma imensa diferença que nós temos aqui. Outra imensa diferença é no conceito de nacionalismo, né? Isso as pessoas muito têm me perguntado. Mas como é que você fala em fascismo se o Bolsonaro está entregando o Brasil? Gente, o conceito de nacionalismo é um conceito vazio, tá? Se você perguntar para 200 pessoas no Brasil o que é ser brasileiro, provavelmente você vai ter 200 respostas diferentes. Para cada pessoa, o ser brasileiro é diferente. Por exemplo, o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva era um Brasil muito grande, era um Brasil que englobava quilombolas, negros, que englobava o Amapá, né? Jamais ia se imaginar passar 15 dias sem luz num estado brasileiro sem que o presidente já estivesse lá acampado, decidindo de lá de dentro, né? Jamais ia se imaginar uma tragédia como o Brumadinho, uma tragédia sem que o poder público fosse, porque aquilo era Brasil. O Brasil do Lula era o Brasil do Pantanal, o Pantanal era parte brasileira, a Amazônia era parte brasileira. O Brasil do Lula era a saúde das crianças, que não
pelas quais você trabalhava para não colocar agrotóxico na comida, porque você sabia que ia fazer mal. Era um Brasil gigante, era um Brasil que compunha, inclusive, a oposição. A oposição tinha direito no Brasil, tinha posição fixa, tinha lá a sua estratégia, e isso era respeitado. O Brasil de Jair Bolsonaro é um Brasil pequenininho. Começa porque todo mundo que batalha por ideologias de esquerda, para ele já não é brasileiro. Negro quilombola não é brasileiro, né? Não serve nem para reprodução, como ele disse. Mulheres são brasileiras se elas se portarem direito, né? Se atenderem aos maridos, se ficarem em casa para cuidar das crianças, né? Aquele discurso todo que a gente conhece. Do lar, né? Exato. Homossexuais, não sei se podem ser brasileiros, porque afinal de contas, né? São o pecado em pessoa. E por aí vai. Então, assim, o conceito de nação vai diminuindo, né? E como vai diminuindo, cada vez menos gente vai ficando dentro dessa nação. Os militares brasileiros, por exemplo, que se dizem nacionalistas, choram pela bandeira, choram no hino, vestem verde e amarelo e estão cagando e andando para a pobreza nas cidades. Vê, o Brasil deles não entra o pobre. No Brasil deles não entra a pessoa que não tem condições de sobreviver, né? E aí você começa a perceber a diferença entre o nacionalismo do século XX e esse neonacionalismo, né, esse novo sentimento que surge agora no século XXI, que julga que Jair Bolsonaro é nacionalista e ele está se aproximando dos Estados Unidos e dando tudo que os Estados Unidos quer para evitar que a gente seja dominado pela China. Veja a cabeça das criaturas. Quer dizer, é nacionalista se aproximar dos Estados Unidos para não deixar a China tomar conta do Brasil. Primeiro que a China nunca quis tomar conta do Brasil, e segundo, porque o Brasil tem que ser nacionalista para si, não para os outros. Então, essa é uma segunda diferença monstruosa que nós temos. Assim. Uma terceira diferença que eu vejo é com relação à educação. O fascismo italiano e o nazismo alemão, eles eram muito, muito, muito próximos da educação. Eles sabiam que a educação era a forma de reprodução do regime. Então, na Itália, você tem reformas no sentido educacional. Logo no início do Mussolini, ele vai reformar todo o sistema de escola na Itália. Na Alemanha você vai ter isso, a criação de movimentos culturais para os trabalhadores terem acesso a óperas, a música, a teatro depois do seu trabalho, tudo isso Mussolini criou. Claro que essa ópera, essa música, esse trabalho, todos isso era pré-aprovado pelos regimes para saber o que diziam e o que não diziam. O intuito não é dar liberdade e crítica às pessoas, mas o intuito é efetivamente você tirar deles essa capacidade. No Brasil de Bolsonaro, efetivamente, é uma guerra contra a educação, né? Uma guerra aberta contra a educação, e cada vez mais não é à toa que eles escolheram Paulo Freire como principal inimigo da educação brasileira. Porque a palavra educação para Paulo Freire e a palavra educação para Jair Bolsonaro, elas podem ser a mesma, mas elas significam coisas diametralmente opostas. Para Paulo Freire, ela é libertadora, ela é crítica, ela é revolucionária porque ela quer transformar a realidade que vive. Para Jair Bolsonaro, ela é submissiva, ela é hierárquica, ela é ditatorial, as pessoas têm que se submeter, têm que entender. Por isso que está se tentando a todo momento transformar as escolas brasileiras em escolas de modelo militar, porque o objetivo não é cidadãos críticos, não é gente que possa transformar a sociedade, mas é gente que possa se submeter aos poderes já estabelecidos. Então essa é uma outra modificação, né? É uma outra modificação tremenda. E a gente podia falar de inúmeras outras formas aqui e de diferença, mas assim, a essência é a mesma, sabe, Renata? A essência é assim, regimes autoritários, cujo objetivo é afastar as pessoas, segmentar a sociedade, tirar direitos de algumas pessoas a ter acesso a bens de Estado e permitir o crescimento e o desenvolvimento de um tipo de violência social que tende a chegar ao seu ápice com a destruição do próprio tecido social. O objetivo do fascismo é esse, né? Jogarmos uns contra os outros num processo de purificação da sociedade. A sociedade, para o fascista, ela se purifica pela violência, ela se purifica pela guerra, porque a violência e a guerra levam à vitória dos melhores. Então os melhores vão dar origem a isso. A gente vê isso no discurso todo do Bolsonaro e dos seus apoiadores. Infelizmente, nós estamos nessa sinuca de bico. E uma coisa que é um pouco estranha é que ainda tem gente que nega que a gente está numa experiência fascista, argumentando isso, que o Bolsonaro não é nacionalista, porque ele bate continência para outra bandeira, e que o Paulo Guedes, no governo,
que o fascismo rejeita essa noção de liberalismo, e o Paulo Guedes lá é a prova de que o Bolsonaro não é fascista, você desmistifica essa conclusão, óbvio. Existe um problema muito sério aí. Quando o fascismo vai se estabelecer nos países, seja na Alemanha, na Itália, os exemplos que a gente tem, ele sempre precisa do apoio dos liberais, sempre. Seja na abertura das portas institucionais, quer dizer, para existir Bolsonaro, Sérgio Moro teve que ter literalmente estuprado a Constituição brasileira, destruído todos os nossos códigos, né? Para existir Bolsonaro, a Rede Globo teve que ter passado por qualquer nível civilizatório, político, de utilização dos meios de comunicação, e isso é trabalho dos liberais. Os liberais abrem a porta para os fascistas e muitas vezes financiam. Para existir Jair Bolsonaro, teve que ter o chamado velho da van, né? Que depositou milhões e milhões de reais, e a gente até hoje está aí para ser julgado o uso abusivo de dinheiro nas eleições de 2018. Então, os liberais, eles apoiam o fascismo no início. Eles apoiam em que medida, Renata? Porque o fascismo, a primeira coisa que ele faz é a redução do valor da mão de obra. Ele reduz o valor da mão de obra e, portanto, gera mais lucro. O que nós estamos vendo no Brasil é isso, trabalhadores empobrecendo e milionários ficando cada vez milionários. É isso que o fascismo faz. Fez na Alemanha, fez na Itália. Agora, isso tem um limite, porque daqui a pouco o Bolsonaro vai se dar conta que o liberalismo vai levar ele a uma posição de impopularidade. Ele já está percebendo isso. O Paulo Guedes defende determinadas coisas que ele sabe que, se colocar em prática, ele não tem chance nenhuma de se eleger. Então, aí aparece um chamado trade-off, ou seja, aí ele tem que fazer uma escolha. Ou ele caminha pelo lado dos liberais, de manter a mão de obra baixa, retirando dinheiro da parte de baixo da sociedade, enriquecendo a parte de cima, e aí ele vai ser jogado aos leões politicamente, porque nem a base de apoio dele daqui a pouco vai apoiar, porque uma coisa é você acreditar em todas essas ideias com comida na mesa, outra coisa é vendo o filho passar fome, não tendo emprego, a coisa muda, né? E aí o fascismo, ele é obrigado a fazer uma escolha. Quando ele faz uma escolha, cujo objetivo é exatamente amainar essa crise econômica da sociedade, os liberais começam a se afastar claramente deles. E aí você tem um divórcio entre essas duas forças. Então, no início eles apoiam e depois eles afastam, que é o que está acontecendo agora. Quer dizer, Luciano Huck agora é oposição a Bolsonaro. Há um ano atrás estava junto ali, defendendo. Perceba, isso já está acontecendo no Brasil. E do ponto de vista teórico, veja bem, o fascismo abomina o liberalismo político. É aquele que defende direitos, a participação do cidadão, as instituições, aquela coisinha que a gente conhece do século XIX. Mas o mesmo fascismo sacraliza o liberalismo econômico. O liberalismo econômico, para eles, o capitalismo, é uma forma social de separar o forte do fraco. O rico, para eles, é o indivíduo capaz. Riqueza é símbolo de capacidade para o fascista. E, portanto, o fascista sacraliza a propriedade privada. A propriedade privada tem que existir, o empresário tem que existir, e aí não há divergência entre os dois pensamentos. E a gente sabe que o capitalismo, quem está ganhando dinheiro, não quer saber quantos estão sendo torturados, quantos estão sendo mortos. Enquanto eu estou ganhando dinheiro, tá bom. Só vai haver esse divórcio no momento em que Jair Bolsonaro começar a tirar parte da renda que é apropriada pelas classes altas e colocar em programas assistenciais para melhorar a vida da população para tentar se reeleger. Nesse momento ele vai ser denunciado, nesse momento vai haver uma diferença. Então, a oposição que existe entre fascismo e liberalismo é só no campo político. No campo econômico, eles podem muito bem conviver, e convivem efetivamente, conviveram na Alemanha e na Itália por muito tempo, e eles só se divorciam quando efetivamente o fascismo tem que fazer essa escolha. Ou eu continuo drenando dinheiro da parte de baixo para enriquecer os de cima, ou eu dou condição para esse povo sobreviver e fico no poder mais tempo. Aí, quando o fascismo tiver que fazer essa escolha, os liberais se afastam. Você assistiu aquele filme A Casa dos Espíritos, com a Glenn Close, o Antônio Bandeiras? Mostra mais ou menos isso que você está falando. Até uma sugestão aqui para quem estiver assistindo, que os liberais, né, sufocam, se juntam aos militares, sufocam a esquerda, e depois ele vai lá, um senador, cobrar um favor do militar que já tomou o poder, e o militar esculhamba ele, entendeu? No meio da força, manda prender. É exatamente o que você está falando, está ali no filme, em alguma parte do filme, né? Tem a parte, outros contextos também no filme, mas é um filme interessante, que fala bem o que você tá mencionando aqui. Já a gente se encaminhando para o final, pegando esse gancho que você falou desse afastamento só no liberalismo político, eu queria que você explicasse, por um viés
claro que de forma sucinta, né? Porque vai ser uma abordagem longa, mas o fascismo pelo viés sociológico, psicológico e econômico. Quando muita gente, e esse é um erro muito comum que acontece na esquerda, né, que acha que o fascismo é um movimento das elites. Não é. O fascismo é um movimento de massas, tá? É um movimento, você não consegue explicar por que as pessoas aderem fortemente ao fascismo se você não compreende que ele é um movimento de massas que tem origem vamos dizer assim, na representação política das ideias individuais de cada um que vai apoiar ele. E esse é um processo de representação muito forte. Aquele sentimento que todo progressista teve quando Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a eleição, não sei se tu te lembra, ali em 2003, aquela felicidade, aquele processo de representação é o que eles sentem com Jair Bolsonaro. Por isso que é tão forte. É exatamente aquilo ali, gente. Não é uma questão de enganar, não. Porque Jair Bolsonaro significa o que psicologicamente essas pessoas sempre quiseram. Veja, essas pessoas sempre quiseram criminalizar o comunismo. E aí surge a mamadeira de piroca, quer dizer, o comunismo ele tem uma vertente sexual, ele se faz em cima das criancinhas. Essas pessoas sempre tiveram isso, sempre quiseram um motivo para criminalizar, agora elas têm. Então elas vão aceitar isso como verdade. Por quê? Porque do ponto de vista psicológico, o fascismo é a representação política dos desejos mais básicos desse indivíduo. Esse indivíduo sempre teve desejo de bater na mulher e botar a mulher no lugar dele. Sempre teve desejo de mandar o vizinho dele, que é homossexual, calar a boca e parar de fazer festa. Sempre teve interesse em dar tiro naquele negro sem vergonha que fica ali encostado naquele poste. E isso é uma questão psicológica própria. As pessoas não conseguem explicar o fascismo. Eu tenho gente que diz assim, Fernanda, minha tia que cuidava de gatinhos, a minha tia que fazia bolo para mim, hoje ela defende as ideias do Bolsonaro. Como é que houve essa transformação? Não houve transformação nenhuma. A tua tia sempre foi fascista. É que antes ela não podia mostrar porque ela sabia que era feio, a sociedade ia achar ruim. Agora com o Jair Bolsonaro pode. Então, do ponto de vista psicológico, esse processo é baseado, e aí o Hayek vai dizer isso, o Adorno vai dizer isso, o próprio Deleuze e o Guattari vão mostrar isso, quer dizer, é baseado numa criação, numa educação extremamente castradora, conservadora, autoritária, patriarcal, hierárquica, né, sem nenhum tipo de conteúdo crítico. Veja, o fascista gosta de reprimir as liberdades dos outros porque ele foi criado num ambiente completamente sem liberdade. Então existe essa ideia sabe, por que essa tara com homossexuais? Porque existe um desejo nesse fascista de curtir a vida como ele gostaria de curtir, só que ele não foi permitido. Por quê? Porque disseram para ele que homem tinha que casar com mulher, que essas coisas não podiam acontecer, e ele foi tendo todas essas concepções e foi crescendo. E agora ele acha que tem que impor isso em todas as outras pessoas. E tem um quê nessa psicologia de recalque, né? De recalque, é evidente isso. Então, do ponto de vista psicológico, Jair Bolsonaro faz essa representação individual de cada um. Gente, é sério, perguntem para os apoiadores de Bolsonaro e vocês vão ficar chocados com o nível de conciliação que essas pessoas têm com as ideias de Jair Bolsonaro. No nível sociológico, né, do nível mais institucional, o que nós dizemos é que o fascismo é uma negação da transcendência. Quer dizer, toda a sociedade, life is about change, tem essa expressão que se usa em inglês, né? A vida é sobre mudanças. Toda a sociedade, ela se constrói, ela se gera, ela vai se alterando, ela vai se modificando. Se você for olhar o surgimento do fascismo no início do século XX, ele se dá exatamente depois de pedidos de emancipação da mulher, a mulher vai querendo seus direitos de voto naquela época, vai entrando no mercado de trabalho, há a consolidação já de grupos LGBT naquela época, não se chamava desse jeito, mas eles buscam seus espaços na sociedade e há, portanto, uma revolta dessa sociedade conservadora contra essa transformação. Portanto, do ponto de vista sociológico, o fascismo é uma revolta contra a transcendência, uma revolta contra a mudança, uma tentativa de conter aquele movimento social natural. Acontece exatamente no século XXI. Quer dizer, nós estamos vivendo isso. Ele aflora exatamente quando as mulheres passam a ter, por exemplo, reivindicar os direitos ao seu corpo. Quando os homossexuais passam a reivindicar o direito de usar o seu nome, o nome que eles escolheram, e não o nome que está na carteira de identidade. Aí você tem esse movimento dos religiosos, dos conservadores, porque é uma tentativa de oposição à transcendência. Do ponto de vista sociológico, o fascismo se empodera politicamente no que nós chamamos de revolução das expectativas. Ou seja, quando há uma construção econômica de tal monta, né, vamos imaginar, governo Lula,
nós crescemos bastante, nós nos desenvolvemos bastante. O que aconteceu no governo Lula? Os ricos continuaram ricos, porque o governo Lula não foi um governo comunista que tentou tirar a parte de cima, não. Os pobres se tornaram cada vez menos pobres, mas a classe média, que esperava crescer na mesma proporção, percebe? Eles querem se afastar dos pobres na mesma proporção que os ricos se afastam deles. Só que esse processo não acontece. Então, do ponto de vista comparativo, essa classe média se vê empobrecida, apesar de efetivamente não ser. Não está, ter ganho mais. Mas ela, comparativamente com os de baixo, ela ganhou menos. E aí ela se sente o grupo deixado de lado. E como esse grupo foi deixado de lado, ele passa à oposição. Isso é o que nós chamamos de revolução das expectativas. Do ponto de vista sociológico, portanto, o fascismo é a consolidação dessa indignação da classe média, tanto com relação à elite, que enriquece, eles chamam aí de parasitas do Estado, quanto com relação aos movimentos igualitários que querem uma sociedade mais igual. Porque a classe média pretendia crescer mais ou menos do mesmo nível, e não é isso que acontece. Sem contar que passaram a dividir espaços que não ficaram felizes em dividir espaços que antes não dividiam, né? O brasileiro tem uma questão, classe média, de um modo geral, tem uma questão muito grave com relação a isso. Para finalizar, você já concluiu o seu raciocínio? Eu acabei te interrompendo. Não, você está tranquilo. Tranquilo. Então, para finalizar, eu pesquisei sobre você, eu vi que você fez um curso, ministrou um curso sobre fascismo. Eu queria saber se ainda tem vaga, se ainda está possível se inscrever, se vai abrir turmas novas em 2021, se tem uma parte comercializada, se é só na UNB, como é que está essa questão, porque as pessoas precisam aprender esse assunto. Isso daí já está caríssimo. Que bom que que as pessoas estão se interessando, né? O curso foi feito junto com a editora Alameda. Quem quiser conhecer, está lá no site alameda.com. .com.br, se não me engano, /cursos, né, editora Alameda, procura no Google você acha, ali tem toda a parte do curso. O curso ele foi presencial, ele terminou agora no início de outubro, mas todas as aulas e todo o material, quer dizer, todas as indicações de leitura, todo o material usado na aula, todos os slides, tudo que foi mostrado, está à disposição para baixar, junto com as aulas presenciais, né, as aulas gravadas que foram feitas, e está à disposição. As pessoas podem ir lá e acessar isso, comprar o curso depois. Claro que ele tem um preço um pouco menor, porque você vai assistir as teleaulas, está lá aberto. Sobre abrir novas vagas, tem gente pedindo, mas eu efetivamente não sei ainda se a gente vai abrir, quando vai abrir, porque nós estamos no final de ano, você imagina, todo mundo fechando semestre, aquela confusão toda, então eu não sei efetivamente quando, talvez 2021 vai abrir, mas 2021 vai sair um livro meu sobre isso, né? Já tá sendo finalizado aí. Então, quando sair, a gente senta e conversa de novo. Vou mostrar para vocês. Aí tem alguma coisa mais palpável para a gente discutir, para a gente colocar isso. Mas para quem quiser, dá uma chegadinha lá no site da Alameda, que lá tem os cursos, e tem 2 aulas que estão abertas no YouTube, aliás, no site do UOL, no site do Opera Mundi. A primeira aula, porque o curso ele é dividido em 2 módulos. A primeira aula do primeiro módulo e a primeira aula do segundo módulo foram dadas abertas junto pelo site do Opera Mundi no UOL. Então, eles estão lá à disposição. O que eu sugiro às pessoas? Dá uma olhadinha na aula, se você se interessar pelo tema. Você que é professor, que é professora, que quer se modernizar nisso, quer ter as leituras mais recentes a respeito, conhecer, porque eu tenho dito que a grande resistência vai se dar ali, na sala de aula. Nós não podemos perder a educação para o fascismo, senão morreu a briga, entendeu? Então, dá uma olhadinha, se você gostar, depois entra no site da Alameda, e aí lá tem uma série lá você vai encontrar de tudo, vai encontrar todas as aulas, os valores, como fazer a plataforma, como entrar e tal. Eu vou te falar que eu cheguei a pesquisar isso ontem e eu tinha visto que estava esgotado. É uma coisa boa, porque mostra que teve muito sucesso, mas é uma coisa ruim, porque a gente quer comprar e não estava disponível. Então, se você puder entrar em contato com o pessoal da Alameda... estava esgotado, Alameda Editorial. Ontem eu entrei num site, a Alameda estava esgotado. Tinham, parece, 2 módulos, e aí mostrava preço, quantas aulas, tinha uma propagandazinha, mas estava
esgotado. Então, por favor, disponibilize isso para todos. Olha, Fernando, eu queria muito agradecer a sua presença, sua disponibilidade de tempo, de conversar com a gente, de conversar com a rede, dessa explicação maravilhosa, muito inteligente, ter passado tudo para a gente. Eu vou deixar aqui o espaço para você falar o que você quiser, e aí a gente encerra. Muito obrigada. Não, queria te agradecer, Renata, agradecer quem está nos acompanhando, porque essa é uma discussão importante e necessária que a gente tem que fazer cada vez mais. É a partir do conhecimento que nós conseguimos entender como combater essa situação, né? E isso, eu acho que as pessoas já perceberam que está tornando a vida de todos nós cada dia pior. Quer dizer, o Brasil está ficando irrespirável, insuportável, e, gente, isso vai continuar, não vai apaziguar como algumas pessoas da elite da classe média pensam que vai acontecer. Não. Vai cada vez ficar pior, e nós temos só a ferramenta do conhecimento para saber como é que a gente age nessa situação. Então, gente, meu pedido para você é: cabeça erguida, use seus símbolos, vista suas cores, defenda suas ideias, grite com qualquer tipo de arbitrariedade, seja do seu vizinho, do seu primo, do seu pai, do policial do lado. Tenha sempre um celular, grave, se manifeste, use as redes sociais de forma a denunciar essas coisas, porque não podemos aceitar mais esses microfascismos, esses microabusos, porque eles é que geram pessoas como Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E todo mundo está engajado nessa briga, desde quem mora nas cidades mais interior até quem mora nas capitais. Nós todos temos que encarar essa briga como uma briga de todos para um futuro melhor. Senão, infelizmente, 10, 15 anos nós vamos conviver com esse tipo de coisa ainda. Tá certo. Muito obrigada, Fernando. Fala com o pessoal da Alameda Editorial, a gente precisa da sua aula, tá? E vem lançar depois seu livro aqui com a gente na rede. A gente combina mais para frente, 2021. Tá bom? Obrigada, tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Renata. Um abraço, boa tarde. Você também. Tchau, tchau.